Oi pessoal, hoje eu tô aqui então para ensinar vocês a fazerem um planner ou um planejamento da rotina. É super importante que a gente possa fazer isso, principalmente para as crianças, para que elas se acostumem então com os compromissos que elas têm ao longo da semana. Então, para começar, a gente precisa de uma planilha como essa, que você pode baixar lá no meu canal, ou então você mesmo pode fazer uma planilha com todos os dias da semana e alguns horários para que a gente possa começar. Para começar, então, o primeiro passo é a gente colocar os compromissos fixos na planilha. Nesse exemplo aqui, então, é de uma criança que tem aula todos os dias, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Então, a gente coloca lá a aula e terça e quinta ela tem inglês das 15 horas às 16h30. Então, a gente marca lá também. Então, quando a gente coloca os compromissos fixos, a gente já consegue ter uma visualização dos horários livres que essa criança tem. O segundo passo, então, depois de ter colocado os compromissos fixos da criança, como a aula e a aula de inglês, a gente então vai colocar as atividades diárias que acontecem todos os dias, mas a gente às vezes esquece de colocar e elas são importantes além de levar um tempo. Então, qual é o horário previsto para acordar, tomar café, se precisa se deslocar, quanto tempo é esse deslocamento, horário de almoço, de banho, de janta e o horário para dormir. Principalmente com as crianças pequenas, é muito importante de sinalizar isso para que elas se habituem então a saber em que momento as coisas acontecem. No terceiro passo, então, eu consigo visualizar e colocar então o horário para fazer tarefa, por exemplo. Então, aqui no caso dessa criança, nós podemos colocar que segunda, quarta e sexta à tarde é horário para fazer tarefa. Lembrando então que a gente precisa sempre adaptar e personalizar de acordo com a realidade da criança. Dependendo do nível que a criança tiver, crianças, por exemplo, do ensino médio, e do ensino fundamental, eles precisam de mais dias de tarefa porque eles têm uma quantidade maior de tarefa. Aqui a gente deixou o final de semana livre, mas dependendo do número de compromissos que a criança tem ao longo da semana e da quantidade de tarefa, talvez então seja importante sinalizar e colocar algumas tarefas também no final de semana. Você pode usar também esses planners prontos que tem em papelaria, mas observe que esse exemplo aqui, ele tem bem pouco espaço para você conseguir detalhar todas as atividades da criança. Ele costuma ser interessante quando você tem alguns compromissos que não são fixos, ou seja, que são esporádicos, por exemplo, como uma consulta médica. Então é importante você colocar para não esquecer esse tipo de compromisso nesses planners mais simples. Você pode usar também um planner mensal para sinalizar coisas que acontecem, por exemplo, prova, é importante então lembrar da prova, e tem um dia e um horário para acontecer. E que talvez esse tipo de compromisso, como prova, você vai precisar então rearranjar o planejamento semanal. Por exemplo, em que momento será feito um estudo ou uma revisão para aquela prova. O planejamento mensal também eu vou colocar lá no meu canal para vocês, pronto, para quem quiser baixar.